Bom, sabe aquela musiquinha de torcida? Sabe quando tem? Não é mole, não. O brasileiro virou obrigação. Sabe aquela musiquinha de torcida? Toca no Caleri que é gol. Eu gosto dessa também. Tem, como é que é? Canta a música. Toca no Caleri que é gol. Toca no Caleri que é gol. Toca no Caleri que é gol. Agora, o clássico virou obrigação pro Tite. Essa é a musiquinha. Ué, se ele poupou contra o Palmeiras, se ele poupou contra o Bolívar, agora ele tem o clássico contra o Botafogo. Não é possível que a ciência vá aparecer de novo. Não é possível que aí eu vou começar a chamar o Tite de Albert Einstein. Não é possível. Alguma hora os titulares vão ter que jogar. Será que agora que não vai ter nem que viajar, que é no Rio de Janeiro? Vai. Manda do Flamengo, né? Maracanã. Ou seja, dessa vez o Flamengo tem que jogar com o time titular. O Flamengo tá brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Eu vou ter que aturar o Flávio Prado se ele voltar e o Red Bull Bragantino ainda tiver na liderança. É verdade ou é mentira, Bruno Prado? É verdade. Que o velho fica me mandando todo dia a tabela do Campeonato Brasileiro. Vai, toma. Red Bull líder. Agora, é um clássico contra o Botafogo que tá numa crescente. É bom deixar claro. O português chegou no Botafogo já deu goleada, Botafogo já venceu na Libertadores, o Botafogo está empolgado. O Botafogo está em alta e o Flamengo está em baixa. Essa é a verdade. Empatou com o Palmeiras jogando mal. Perdeu pro Bolívar jogando mal. Poupou jogador. Eu já vi, é o que eu falo sempre. Se eu tiver medo de criticazinha, eu saio daqui. Eu tô cagando. Pilhado. Já quer criticar? O Tite só perdeu um jogo. Aí falam que é o torcedor modinha, que eu sou modinha. Torcedor modinha é quem fala só em número. Perdeu um jogo, mas jogou mal contra o Palmeiras, jogou pessimamente contra o Atlético Goianiense, não perdeu, porque o Tite tem virado pra lua. Porque até pênalti o Atlético Goianiense perdeu com um jogador a menos em campo. Milionários com um jogador a menos empatou com o Flamengo. Fez um gol no Flamengo. Então, pra mim, quem só olha número que é burro. Tem que ver o futebol que o Flamengo tá mostrando. Falei, no estadual, tava super convincente. Depois que entrou em Brasileiro e Libertadores, não convenceu ninguém. E eu falei os jogos. Milionários, mal. Deixou os caras empatarem com um a menos. Atlético Goianiense, mal. Era pra ter perdido o jogo pro vice-lanterna com um jogador a menos. Palestino, jogou bem o primeiro tempo. Segundo tempo, ruim contra o Palestino, que é um time muito, muito fraco. Aí teve Palmeiras, jogou mal. Tá bom, empate fora de casa é bom? Mas jogou mal. E o Bolívar, agora fora de casa, um jogo péssimo. Também péssimo. E ainda somando esse negócio da ciência. Ou seja, pra mim, é um Flamengo que tem que ser questionado. Tô querendo derrubar o Tite? Claro que não. E quem fala, o Tite tem um posicionamento ideológico diferente do Pilhado. Não sou covarde. Não ataco os outros porque tem posicionamento ideológico diferente do meu. Eu falo pelo que eu tô vendo em campo. E eu criticava ele na seleção brasileira também, em Copa do Mundo. Agora, se ele ganhar, eu vou elogiar. O que eu acho errado é achar ruim e ficar elogiando por ter medo do que os outros vão falar. Não. Pra mim, o futebol do Flamengo não tá bonito, tá longe disso, e ele tem material humano pra isso. O clássico tem favorito, ou por ser clássico, na opinião de vocês, o momento é diferente. Pela primeira vez, o Flamengo tá deixando o seu torcedor meio tenso. E o Botafogo tá numa ascendência, né? Acho que o favorito é o Flamengo, que é um time melhor. O Botafogo tá jogando bem, fez um bom jogo com o Juventude, também contra o Universitário. Mas o Flamengo é um time melhor. É um time que tá ali, tá um ponto na frente do Botafogo, né? Um confronto direto na parte de cima. O Flamengo tá com 7, o Botafogo 6. E é um jogo que vai ter uma certa cobrança em cima do Tite pela opção que ele fez em La Paz. Mas acho que ele é um cara grande também para assumir. Eu tomei a decisão e acabou. Sou eu que eu tomei e podem falar o que quiser. Isso eu acho muito bom. Mesmo que eu discorde da decisão. Mas ele errou, né? Tudo bem, tem personalidade, legal, mas ele errou. Eu acho que ele podia levar mais gente. Não sei se ele errou. Então, eu acho que ele podia levar mais gente. Wander, eu vou te dar um exemplo. Se chegam pro Abel Ferreira e falam assim, Abel, você tem possibilidade do seu jogador se machucar, jogo contra o Flamengo, ele vai falar, foda-se. Fala.
Fala, treinador de personalidade fala. O jogo que é contra o rival direto, você não pode botar time misto. Mas vai falar isso aí só por teimosia? Não é teimosia. Só pra mostrar. Vanderlei, futebol não é fisiologia. O Vanderlei trouxe isso aqui agora. O Vampeta. Eles falaram que o Alan não jogou na altitude porque o organismo dele, o sangue dele, não é apto pra jogar na altitude. Ele foi titular do Atlético Mineiro na altitude. Tá bom. Tá bom. Não dá pra gente querer só levar. Porque o negócio é o seguinte. Você não pode desconsiderar a ciência. Mas então é incompetência da fisiologia. Então troca a preparação física. Se em abril quase todos os jogadores do Flamengo não têm potencial físico pra jogar 2 jogos, troca a preparação física. Eu não tô dizendo que eles estão... Está em abril. Eu tô só dizendo, o que eu preciso dizer para você e para quem está nos acompanhando é que a carga de informação que a ciência no esporte oferece ao treinador é enorme e comprovada, testada. E aí o treinador pode aceitar ou não. Eu sei que a última palavra é dele. Mas se ele confia inteiramente numa equipe multidisciplinar, que é o caso do Flamengo, que tem uma grande equipe multidisciplinar, ele vai levar em conta aquilo. Se ele tiver uma alternativa, bom, mas aqui está dizendo que esse cara tem uma falha, um traço falsêmico. Você está se referindo ao Alan, traço falsêmico. Segundo estudos de 500 caras... No Galo ele jogou, então, titular. Tá bom, ok. Mas segundo estudo de 500 caras, né, importantes, quem tem esse traço, que não é uma doença, atenção, não é uma doença, mas fica mais afetado pelos efeitos de uma altitude. Se ele tem essa informação, que não foi dada pelo Zé Mané para ele, e ele, para que eu vou levar esse cara se eu tenho outras alternativas? É isso que eu acho. Eu não estou dizendo se ele tomou a decisão errada ou é certo. Eu acho que o time reserva, sub-12 do Flamengo, tem que ganhar. Tem que jogar melhor. Eu sei disso. O desempenho tem que ser melhor. Concordo com quem acha que o desempenho do Flamengo tem que ser melhor, com esse elencão que ele tem. Eu concordo. Mas não é uma tragédia. Eu vou dizer uma coisa, eu convivo, assim, até por ser de São Paulo, eu convivo mais com as torcidas de São Paulo. Eu achava que as do São Paulo, Corinthians, Palmeiras, elas eram meio exageradas. A coisa do Flamengo é um recorde mundial. Tá tudo bem. Assim, eu não sei por que tem tanto drama. Tá tudo bem, tá tranquilo. Tá tudo em paz. Os jogos que importavam, Bruno, o Flamengo não jogou bem ainda. Sim, daqui a pouco pode jogar. Daqui a pouco pode jogar. Que ele tem na mão, ele tem o elenco na mão há muito tempo na mão. Ele já tá 8 meses no Flamengo. Era pra esse Flamengo estar jogando melhor. Contanto que quem quer falar, o pilhado porque o Tite pensa diferente dele. Eu elogiava no Carioca. Eu falava, Flamengo não tá tomando gol, ele tá equilibrando a defesa. Sim. Agora, jogar mal como tá jogando todos os jogos, você não vê o Flamengo jogando bem. Eu acho que o Tite é uma oportunidade, talvez a única que o Flamengo tenha nos próximos anos, de ter um mínimo de estabilidade no comando técnico. Que se ele não conseguir, eu jogo a toalha. Ninguém vai conseguir. Só se trouxerem Jorge Jesus de volta, que é o grande fantasma que ronda, né? Eu acho que os caras não conseguem trabalhar por causa do Jorge Jesus. Galhardo, tentaram trazer o Galhardo. Sim. O Galhardo, eu acho... Não vai adiantar, pode ser qualquer um. O Tite é maior que o Galhardo. Se o Tite não conseguir... Pode ser maior, mas ninguém eu acho consegue. melhor. Mas até o Jorge Jesus voltar, sim, qualquer um. O técnico eu também acho que o problema do Flamengo é esse aí, o problema do Flamengo. E o Flamengo 2019 é muito difícil de ser superado, igualado, pode usar o que vocês quiserem ali. A questão é a seguinte, Campeonato Carioca, o Flamengo bem ficou aqueles jogos sem tomar gols, 12. Vai ser o 13º sem tomar gol. Criou uma expectativa. E a gente viu que houve mesmo uma evolução, claro, a chegada do De La Cruz, um jogador diferenciado. A gente viu uma evolução que, diferente da era ali pré-Tite, aquele Paulo Souza, Vitor Pereira, não sei quem ali, parece que os jogadores não compravam a ideia dos caras. O Sampaoli, parece que eles não conseguiam convencer o elenco. Com o Tite foi diferente. O Tite convenceu o elenco de que o que ele estava propondo era aceitável. O time estava com ele, não estava? Comprou a ideia, o time inteiro marcava. Os atacantes. O Arrascaeta passou a jogar o jogo inteiro, não jogava, era 40 minutos, 45 no máximo, passou a jogar o jogo inteiro. Agora chegou um treinador que foi bem recebido e respeitado pelo elenco, que concorda com a escalação, ninguém reclama, torce. Ele conseguiu tirar do time o Gabigol e sem crise. Sempre foi ajudado agora com a suspensão, mas já tinha tirado antes. Ou seja, estava tudo bem. Mas aí, Campeonato Carioca, campeão, beleza. Chegou aquele momento, agora vai começar a temporada
temporada de futebol. Libertadores e Brasileiro. E o time começa a jogar mal. E o time não rende. Eu concordo plenamente. Então, e o time começa a jogar mal. Não rende. O time não tá jogando bem. Aí passou aquela impressão, agora que é pra valer, não vai jogar? Escuta, como é que vai? Tem que cobrar mesmo. Eu acho que o Tite tem que ser cobrado pelo tamanho dele, é um grande treinador. O Flamengo tem que ser cobrado pelo elenco que tem, pela força que tem, precisa ser cobrado, sim. Em relação à escalação contra o Bolívar, se o Flamengo, com o time que levou, reservas ou não conseguir fazer um bom jogo contra o Bolívar, cara, eu sei que tem o contexto da altitude, mas não é questão. O Pedro, que me pega muito, porque ele ficou aí meio tempo em 11 dias, ou seja, se foi poupado contra o Palmeiras, devia ter jogado lá. Jogo com o Palmeiras, então. E aí eu não ia reclamar. Mas fora isso, a escalação que eu vi contra o Bolívar é para o Flamengo jogar. E apesar da altitude, buscar, pelo menos, jogar melhor. Incomodar mais o adversário. Não ficar tão passivo ali, com medo de perder o fôlego, alguma coisa nesse sentido. Então, as críticas têm que ser feitas. O Bruno fala, às vezes é muito exagerado. É mesmo. O futebol tem muita paixão envolvida e passa do ponto muitas vezes. Agora, não é proibido criticar nem o Tite, nem o Flamengo, porque quem tem para dar deve ser cobrado. Eu acho que o Tite tem e o Flamengo tem mais para dar. E precisa ser cobrado. Agora, é uma temporada. É uma maratona, não é 100 metros, né? Eu falei para um palmeirense hoje que estava preocupado, né, com a derrota do Inter, com o primeiro tempo lá. Falei, calma, você tem que chegar em primeiro, não adianta arrancar atropelando e chegar lá na frente e perder fôlego, né? Acho que pode valer para o Flamengo também. Não, e os elogios também são exagerados, como eu elogiava. Eu falava no Carioca, ó, o Tite emplacou. Então, a crítica pode existir. Eu acho uma palhaçada isso que não pode criticar algumas pessoas. E tem isso. Porque eu acho, não da parte do Bruno, tá? Que o Bruno sempre fala o que ele pensa, mas eu acho da mídia em geral, tá? É difícil aceitar a crítica ao Tite. Porque o Tite é legal. Ele é legal. O Tite é gente boa com todo mundo. Agora, se ele errar, tem que falar que ele errou. Como se ele for campeão, que eu acho que tem muita chance... Tem que elogiar se for campeão, mesmo que seja com o estilo dele, que por enquanto eu não gosto. Eu não gosto. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Eu prefiro, eu não vou também me contradizer aqui. Se eu elogiei lá o Zubeldia porque botou 4 na frente, ousado. Esse é o futebol que eu gosto. Gosto. Adoro ver futebol ofensivo. Jorge Jesus, que a pilhada é viúva. Adorava ver o Flamengo do Jorge Jesus. Quem não adora é burro. Todo jogo o time jogar bem, dentro ou fora de casa. O Flamengo jogava igual, dentro ou fora de casa. Então é lógico que é bonito ver jogar. Eu não acho errado você criticar o Tite. E eu acho, poupar jogador em 2 jogos seguidos em abril, eu acho muito errado. A gente lembrou aqui, gente, o Real Madrid, no fim da temporada... 2 jogos corridíssimos contra o City, jogou contra o Barcelona, titular. Então a ciência só existe pro Flamengo, a ciência existe pro futebol todo. Você falou da obrigação de ganhar do Botafogo. Eu diria que o Tite, quando ele, entre aspas... Não, obrigação de botar o time titular. De ganhar do Botafogo também tem obrigação. Se você não falou, eu falo. Cara, depois de tudo que aconteceu nesse contexto, descansou o time para jogar com o Botafogo. Mesmo que não tivesse. Então tem obrigação. Tem mais time, precisa ganhar no Maracanã, do Fluminense, do Botafogo. Também concordo. Para mim é favorito. Isso, eu não tenho a menor dúvida disso. O que eu acho é o seguinte. Não só ganhar, jogar bem. É obrigação, obrigado a jogar bem. Eu sigo muito a linha do Vampeta. Se puder colocar os mesmos jogadores no time titular, que está afinado em toda a partida, a gente aplaude o Real Madrid, ele citou aqui, o Asmar. É verdade. Aqui foi dado exemplo desses dias. Puxa, fez um jogo importante aqui, agora vai para a Liga dos Campeões, o mesmo time, joga todo mundo. Eu acho isso. Eu acho. Agora, se tem informação que com esse grupo que eu tenho, eu não devo fazer isso, e ele confia nessa informação, eu não posso matar Vanderlei, o cara. Eu gosto muito do estilo que foi adotado pelo Jorge Jesus e o Guardiola faz e ninguém percebe. Troca quer mudar 3, 2, tem um jogo que tira 1 só, tem jogo que tira 2, tem jogo que muda 3 e coloca jogador do mesmo nível, no meio de 11, você muda 2, 3, às vezes o cara nem percebe. Jorge Jesus fazia de um jogo pro outro toda hora e ninguém percebia.
Só os atentos perceberam isso. Para muita gente era o 11, porque chama a atenção. Sempre. Mesmo 11 jogou 8 vezes. Porque chama a atenção quando você muda 7, 8. Né? E chama a atenção. Mas se você muda 2, 3 e o cara que você colocou no time não destoa, é mais ou menos do mesmo nível, cara, ninguém nem nota. Assim, não tem essa percepção de que mudou tanto. Eu queria completar que eu falei da responsabilidade que ele chamou para o jogo contra o Botafogo. Depois que descansou todo mundo, ou seja, é para fazer um grande jogo. O time está descansado, né? No retorno da Copa Libertadores, ou seja, se falar, vou levar um time alternativo para o Bolívar, é meio que, se der ruim não tem problema. Tem 3 jogos para ganhar no retorno aí e classificar. Ou seja, tem obrigação de fazer um segundo turno de 3 jogos e 3 vitórias. É 1 fora e 2 em casa. Eu acho que ele chamou essa responsabilidade também na Libertadores, de ganhar os 3 jogos. A gente vai voltar pra rádio aí, tá? Em 10 segundos. E aí, como o Zé disse, vira uma pressão absurda contra o Botafogo. Essa situação do Tite de ter poupado em 2 jogos seguidos. Aí agora tem esse clássico contra o Botafogo, é pressão. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. E tem outra, né, Bruno? Você falou, cara, eu achava que as torcidas do Corinthians, Palmeiras, São Paulo eram chatas em cobrança. A do Flamengo é pior. A do Palmeiras também é muito mala, isso tem que ser dito. A do Palmeiras também. Cobra muito. Meu Deus do céu. Agora, Bruno, a situação do Flamengo se agrava porque não ganhou nada no passado. Ano passado, a torcida do Flamengo ficou numa bronca, um futebol péssimo, um time que era um minhaca, um time sem vontade, um time muitas vezes sem vergonha. Então, vai somando, né? Pronto, agora chegou o Tite, ele vai disciplinou o time. Mas o Flamengo não encaixou ainda nas principais competições. Agora, o Tite, foi criticado, tem toda essa situação, mas a pergunta também, né? Só vai culpar o Tite? Não. O meu questionamento é o seguinte, não é o Flamengo que fala que é um elenco maravilhoso, que investiu milhões e milhões para ter um elenco, para ter substitutos, por que então sempre que joga com o time reserva é horrível? Né? Ué, os caras não são caros também? Os caras não são reservas aí de peso? Lógico. Por quê? Outro dia demos aqui o time reserva do Flamengo. Tá? Não fica, mas o time reserva. E todo mundo chegou à conclusão, o Bruno acho que estava no programa, que era um time melhor do que os adversários que ele ia enfrentar aí. Então, isso... Só pela defesa, Vanderlei. O Wesley, que é um garoto, mas Léo Ortiz, Davi Luiz e Vinha. Olha, só a defesa. Olha aí. Então é isso. E outros times têm, não nesse grau de abundância, acho que a palavra correta é essa, abundância, de fartura. Outros times têm esse negócio de o técnico olhar para o banco e ter alternativa. E se não são jogadores badalados, mas tem jogadores que o técnico confia, que sabe, sai o Zé Manuel, que é titularíssimo, mas se entrar o Nogueirinha lá, ele não vai ser muito pior. Exemplo, Abel Ferreira. Ele conhece tanto o elenco que ele tem essa oportunidade. O Palmeiras muitas vezes não foi loucamente ao mercado porque acreditou que o técnico encontraria soluções. E foi o que aconteceu nos últimos tempos. Então, o elenco é para ser usado. O cara tem 35, 40 jogadores, 3 times. Ou então você dispensa, porque você está jogando dinheiro pela janela.